E o meu convidado nessa terça-feira é o analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, Jefferson Souza, que tem sido muito demandado nesses últimos 11 dias de conflito no Oriente Médio, uma vez que a gente está falando de um dos países no meio desse conflito, Israel, sendo um dos nossos principais fornecedores de fertilizantes. E é por isso que o Jefferson está conosco para trazer todo o seu conhecimento e nos dizer quais são os sinais de alerta nesse momento, não é isso, Jefferson? Bom dia, meu amigo, sempre bom ter você conosco, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Um prazer conversar contigo novamente. Eu vi você comentando aí sobre as chuvas. Eu estou em Curitiba e hoje realmente o tempo está bem escuro por aqui. Acho que daqui a pouco vai cair água e bastante pelo jeito. Menino do céu, quase viemos trabalhar de bote hoje, porque aqui em É, Valinhos, Campinas, mas caiu o mundo ontem, mas muito calor durante o dia, né, Jefferson? Fica abafado e é o verão se antecipando. sem dúvida. E aqui preocupa um pouco, né? Nós estamos do lado do porto aqui de Paranaguá e pelos volumes de chuva que nós estamos vendo aqui, por lá não deve ser muito diferente. E aí para a logística é bem complicado, né? Não, sem dúvida. E Jefferson, quando a gente fala dessa condição de excesso de chuvas no sul, a gente está muito preocupado também com o centro-norte do Brasil, porque acabei de falar do Rio Negro, menor nível da história, é uma preocupação atrás da outra, e é o Brasil continental trazendo preocupações continentais, né? Sem dúvida, sem dúvida. E aí, para a logística, você comentou até, né? O Eduardo sempre conversa com a gente aqui, nós analisamos muito essa questão logística. E o Arco Norte hoje ele está trazendo grandes preocupações para a logística de grãos, sobretudo. E, obviamente, aqui para o sul do Brasil, quando eu penso em fertilizante, pela participação de Paranaguá, São Francisco, Porto de Rio Grande, me deixa um pouco preocupado também, Carla. Nós vemos aí as filas cresceram bastante nos últimos 60 dias. Nós hoje temos aí um tempo de espera médio em Paranaguá acima de 20 dias. Então isso é preocupante porque custa mais caro para você internalizar a matéria-prima. E além disso, como você comentou, as previsões para as próximas semanas, elas não são otimistas em relação ao sul do Brasil. Então nós devemos ter uma continuidade no volume de chuvas, o que traz uma preocupação para a costa brasileira quando eu penso em logística portuária. Isso já encarece a logística também, Jefferson? Encarece um pouco porque nós temos uma questão chamada demurrage, que aí o importador ele precisa arcar com esse custo, cara. Quando você importa o fertilizante, você vai ter que pagar mais caro se esse navio ficar esperando para descarregar. Então, isso traz um impacto para a internalização da matéria-prima. Então, nós temos isso em Paranaguá, nós vimos esse número crescendo e, obviamente, ele traz uma certa preocupação. Aí, uma preocupação interna brasileira. E o que eu escuto, Carla, nessa reta final das entregas para a soja são atrasos no fertilizante. Nós temos alguns relatos aí por parte de produtores que eu converso, algumas empresas também relatando atrasos nessas entregas, nessa reta final, eu diria para você, das entregas dos fertilizantes. E a gente está falando de fertilizantes que ainda serão utilizados na safra 23-24 ou a gente já está pensando na safrinha de milho 24, Jefferson? Não, nessa safra atual, 23-24, a de verão agora. Né? Estamos na reta final dela, mas nós tivemos alguns atrasos, estamos tendo algumas coisas pontuais ainda. E, obviamente, isso abre uma dúvida para a nossa segunda safra, aquela que está bem atrasada na comercialização, cara. Como é que você está vendo esse atraso? O que isso ou melhor dizendo, o que o mercado de fertilizantes nos diz sobre esse atraso, Jefferson? Primeiramente, eu tenho uma coisa importante, né? Nesses primeiros dias de outubro, nós estamos hoje dia 17 de outubro, eu diria que o mercado ele começou a se movimentar um pouco mais, cara. No Mato Grosso eu senti isso, até pelos clientes que nós atendemos, pelos parceiros que eu converso diariamente. O mercado voltou a ficar um pouco mais aquecido. Não é aquele mar de rosas, mas voltou a ficar um pouco aquecido. E eu encaro isso como um avanço da semeadura. Então, o Mato Grosso, aí, segundo o IMEA, no último dado, semeou mais de 35%. Então, significa que, conforme o produtor vai avançando na semeadura da soja, ele vai tendo uma noção mais clara do planejamento para a segunda safra, cara. E isso é muito importante, porque você imagina o seguinte, o milho hoje, que é o carro-chefe da nossa safrinha, a nossa segunda safra, ele não tem um preço atrativo, todos nós sabemos disso. Então, para você antecipar suas aquisições, seja de semente, de fertilizantes ou de defensivos, você precisa ter um planejamento e, sobretudo, para você cumprir uma janela de semeadura. Então, a nossa expectativa era essa. Conforme os produtores iriam avançando na semeadura da soja, nós poderíamos esperar
uma volta para o mercado de insumos como um todo para a aquisição da segunda safra. Isso está acontecendo, cara. Então, os produtores, sobretudo no Mato Grosso, como eu disse para você, eles estão mais movimentados aí nos últimos 10 dias nas aquisições de fertilizantes. E essa foi uma pontuação, inclusive, quando a gente traz ali no quadro Realidades das Safras, essas movimentações do produtor, essa perspectiva do produtor sobre a sua safra, sobre os mercados, todos eles falavam justamente nessas compras mais contidas, né, dos insumos para a segunda safra de milho do ano que vem. Então quer dizer que esse ritmo começa a dar sinalizações de mudança. Exatamente. É um ponto positivo, Carla, porque o que eu via? Se esse atraso, sobretudo no maior estado produtor, que é o Mato Grosso, nós temos outros estados importantes, como o Paraná, aqui, por exemplo, que está bem atrasado, mas também começa a se movimentar. Então eu vejo que isso é positivo, porque se nós deixamos essas compras muito acumuladas, Carla, para o último momento, isso traz uma dúvida muito grande em logística. Como eu falei, não é uma movimentação absurda. Eu tenho uma volta, uma retomada nas negociações. Isso é importante, porque até então, no mês de setembro, cara, era um marasmo, né? Nós não víamos movimentações. Agora, no mês de outubro, eu começo a ver que o produtor ele está mais ativo nas suas compras para a segunda safra. E era de se esperar, até porque ele está avançando na semeadura. O Brasil deve reduzir um pouco a sua área de milho segunda safra? Eu presumo que sim, cara. E o mais importante, eu acredito que nós vamos ter uma redução de tecnologia na segunda safra, impactando em fertilizante, em defensivo e também em tecnologia de semente. E isso vem muito atrelado a esse momento de pressão forte sobre os preços do milho, essencialmente, ou os fertilizantes e esses pacotes de tecnologia têm subido muito, Jefferson? O fertilizante subiu consideravelmente, né, cara? Se nós pegarmos um balanço dos últimos 100 dias, eu tenho uma ureia que sobe mais de 30%. Eu tenho um MAP que está muito perto de 30%, eu tenho 28% de aumento nas cotações do MAP, o fosfatado. E por fim, no cloreto de potássio, eu tenho um aumento bem singelo, na casa de 5% a 6%. Então, se eu fosse elencar, a ureia subiu mais, ou seja, nitrogenado, segundo, o fosfatado e terceiro, o cloreto de potássio. Então, isso impacta na relação de troca, porque você não vê uma resposta no milho e também no apetite do produtor rural. E aí, como você comentou, nos últimos 11 dias, nós tivemos um evento, né, obviamente bastante complicado, que trouxe ainda mais incertezas para os preços dos fertilizantes. Eu vejo que de fornecimento, cara, a guerra entre Israel e o Hamas, ele não impacta tanto assim. Pode trazer, obviamente, impactos, mas não é nada comparado com a Rússia. Não tem como comparar. É outra situação. Israel é importante, produz ali por volta de 4,5 milhões de toneladas de cloreto? Produz. Agora, nós temos que colocar isso numa balança. Globalmente, Israel responde por 8% das exportações de cloreto de potássio. É o carro-chefe do país, é o KCl. Então, pelo momento, nós não tivemos impactos nenhum. Mas eu acredito que isso também interfere um pouco na tomada de decisão do produtor, né? Nós podemos até nos colocarmos aí na posição de compradores agora. Você imagina, eu vejo uma guerra que está começando, uma incerteza tremenda no mercado, e eu vejo que o calendário está passando, né, cara? Exatamente. Eu tenho, quem sabe, aí 2 meses para comprar, dependendo da região, menos de 2 meses. Então, obviamente, isso traz um impacto também, eu acredito, na tomada de decisão dos produtores. Jefferson, esse conflito, né, ele não traz problemas, por exemplo, e por enquanto, no fornecimento, mas promoveu uma alta muito agressiva dos preços, muito rápida, fora do comum, ou também ainda não chegou a acontecer? No fertilizante, nenhum impacto, cara. Até agora de manhã conversei com um colega, dia 17/10, nenhum impacto em preço, nada aconteceu. E logística também não. É importante dizer o seguinte, nós temos 2 portos fundamentais para o escoamento de fertilizantes em Israel. O primeiro se chama Ashdod. Ele está ali ao lado da faixa de Gaza. Ele corresponde por mais ou menos a metade do escoamento do cloreto de potássio produzido em Israel. E ele também responde aí por uma grande parte do recebimento de enxofre daquele país. Ashdod é a ligação que nós temos com o Mar Vermelho. E aí eu tenho um porto no sul de Israel, que é a ligação, Ashdod é o Mar Mediterrâneo e Elet é o Mar Vermelho. Então eu tenho esses 2 portos. E o que acontece? Até o momento,
eu não tive nenhum impacto na estrutura desses portos. O mais importante que nós temos que olhar nesse momento é a cidade que liga ao mar Mediterrâneo, que ele está do lado da faixa de Gaza. Esse é muito importante. Mas até agora nada, cara. Exatamente nada. Obviamente, uma outra questão importante que envolve esse conflito são os impactos indiretos que nós podemos ter. E aí vai de encontro com petróleo e gás natural, que nós conversamos até recentemente sobre isso. E aí, é claro, isso impacta no quê? No nitrogenado, sobretudo. Israel não produz fertilizante nitrogenado, porém o impacto indireto que eu posso ter numa ureia, ele pode acontecer. Nesse momento, Carla, nenhum impacto. O que nós vemos é o contrário. Essa semana e o final da semana passada, ela terminou com um sentimento de baixa para o preço da ureia. Foi esse o sentimento que eu terminei. Então, isso comprova que eu não tenho nenhum impacto em preço agora. É importante deixar claro isso, porque nesses momentos o que mais nós temos são desinformações. E essas desinformações, elas acabam chegando no produtor e às vezes ele, por não verificar, ele acaba tomando uma decisão que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Então é importante dizer, nenhum impacto, Carla, eu volto a reafirmar, isso é muito importante. Nós estamos em um cenário de alerta, não é um caos, não vai faltar fertilizante, nada disso, é apenas um alerta. E o produtor, obviamente, ele tem que considerar isso. Jefferson, nesse momento de alerta, portanto, essa postura do produtor de avançar um pouco mais com as suas compras, ter atenção a esse calendário passando, essa mudança no ritmo que você registrou no mercado de fertilizantes, é, portanto, uma posição acertada do produtor brasileiro nesse momento para evitar estresses mais à frente? Eu vejo que, Carla, a janela dele está muito curta. Dependendo da região dele, nesse momento, eu diria para você, se nós fazemos uma enquete com os produtores do Mato Grosso, eu diria que 85% deles já tinham comprado o seu fertilizante para o safrinha. Nós estamos na segunda metade de outubro. O produtor, em geral, ele toma a sua posição para o safrinha quando ele está começando a soja, até antes de começar. Então, nesse momento, eu diria que nós temos um atraso ainda, mas o produtor, na minha opinião, ele está olhando muito para esse calendário, Carla. E esse calendário ele vai ficando apertado. E aí, obviamente, você imagina que quando ele vai tomar a decisão dele, ele vê todos esses conflitos, ele fala, poxa, será que vale a pena eu esperar mais um pouco? É difícil dizer. Então, eu acredito que essa mudança no mercado, ela vem por uma conjuntura que mostra que a janela está mais apertada para a compra, para as compras de um modo geral. Você tem aí acontecimentos geopolíticos globais que podem interferir no preço, entre outras coisas. Mas, na minha opinião, o ponto crucial é o avanço da semeadura da soja em algumas regiões e também o estreitamento da janela. Isso é fundamental. Aí, em segundo plano, alguns relatos até de produtores que eu recebi, eles falaram, olha, Jefferson, eu vou comprar porque a minha janela está curta e agora acontece essa guerra, vai que amanhã ou depois esse nitrogenado, essa ureia, por exemplo, ou sulfato, sobe $100 por tonelada. Então, eu não quero arriscar. Eu vou comprar nesse momento. Esse é um relato de 2 produtores que eu conversei na semana passada, que tomaram a decisão de compra. Então, eu vejo que é um conjunto de fatores, cara. Era isso que eu ia te dizer. Então, é um combinado de coisas. E aí, eu queria saber, Jefferson, se você consegue trazer algumas relações de troca para soja, para milho, para a gente entender mais ou menos que momento é esse e quais são essas relações que o produtor tá observando para tomar essas decisões. Primeiramente, eu vou focar no milho, Carla, porque a soja, nós já estamos na reta final, né? Agora, o que acontece são compras de repique, são volumes bem pequenos. Agora, para o milho, eu destaco a primeira, que é a ureia. Eu vou pegar o médio norte do Mato Grosso, ali na região de Sorriso. Hoje, eu tenho uma relação na casa de 72 a 73 sacas para o produtor comprar uma tonelada de ureia. 72 a 73 sacas. Em geral, Carla, ele trabalha com 55 a 57 sacas para comprar uma tonelada. Ou seja, eu estou aí com uma relação acima da média. Para o MAP, um fosfatado, eu tenho uma relação de troca hoje na casa de 93, 94 sacas por tonelada. Isso sem juros. Eu não estou falando de juros, estou considerando apenas o preço seco da operação. Eu estou 19% acima da média na relação de troca. Então, são 2 fertilizantes importantes. Estou falando de uma ureia e de um MAP. Eu tenho a ureia acima da média, como eu disse para você, e eu tenho um MAP 19% acima da média dos últimos 5 anos
para esse período do ano, para outubro. Você destacou nas suas redes sociais justamente esse aumento do MAP em 100 dias de 30%, né, Jefferson? Exatamente. No interior do Brasil, né, se nós pegarmos, eu acompanho bem ali o Mato Grosso pela representatividade do estado, nós temos hoje um MAP acima de $700 a tonelada. Então, eu estou falando que em 100 dias o preço subiu aproximadamente 30% para o produtor rural. Isso é impacto direto, cara, para o produtor. E o que é mais importante nisso é quantos por cento o milho subiu nesse período? Essa é a pergunta que nós temos que fazer, porque eu não tenho problema de ver um fertilizante subindo isso. Se eu estiver vendo um movimento semelhante no grão do produtor, que é a moeda dele, eu consigo pagar a conta. O problema é que eu não tenho esse movimento, né, cara? Você sabe muito bem, você também acompanha diariamente, o milho não subiu nos últimos 100 dias. Nós não vimos esse movimento. Então, esse é um fator que acaba também trazendo uma dificuldade na hora de tomar a decisão. E nós hoje encaramos que não é somente o fertilizante, cara. Nos últimos tempos, eu tenho dado uma atenção especial também ao conjunto do custo de produção. Sementes, defensivos. Quando eu pego a semente, eu estou com uma relação de troca bem elevada. Para você ter uma ideia, o nosso pacote aqui que nós acompanhamos, hoje um produtor está gastando 20 sacas por hectare para pagar a semente dele de milho no Mato Grosso. A média que ele pagou nos últimos 5 anos ficou entre 13 e 14 sacas. Percentualmente, Carla, é importante esse aumento. Talvez seja um dos itens que mais subiu nesse pacote de custo de produção, foi a semente, né, Jefferson? No caso da semente, nós temos um ponto importante, né? Porque quando o milho estava na casa de 61, 63, 65 reais no Mato Grosso, que foi no começo do ano, a relação de troca da semente era abaixo da média, cara. Agora que o milho caiu, a semente ela não acompanha esse movimento. Ela é mais tardia para acompanhar. Então, significa que eu vejo que o problema, nesse caso, ela não está na semente propriamente dita. Ela está no quê? Na mudança que nós tivemos na conjuntura do milho. O milho recuou muito forte. E agora nós vemos que a semente ela vai apresentando alguns sinais de queda. Para você ter uma ideia, no mês de julho, essa mesma relação de troca, ela era de 25 sacas por hectare no Mato Grosso. Hoje ela está em 20 sacas. Eu tive uma melhora. Porém, quando eu penso na média, a média é 14 sacas de 5 anos. Então, significa que a semente, que em geral é o primeiro, que o produtor toma a decisão, até para planejar sua área, ele não tomou também a decisão. Que não loucura, tomou. Né? Eu tenho um mercado hoje no Mato Grosso, Carla, que eu posso dizer para você, tranquilamente, que eu tenho 40% do mercado aberto de sementes no Mato Grosso. 40%. Para essa época do ano, eu diria que uma média aí seria algo aberto entre 15% e 18%. Eu tenho 40% aberto. A gente faz muito tempo que não vê isso, né, Jefferson? Muito tempo. O produtor, ele toma, nos últimos anos, como o milho, Carla, ele estava valorizado, a tomada de decisão era mais fácil, entre aspas, porque você comprava com uma relação boa. Hoje não. Hoje eu vejo que o produtor ele está repensando o planejamento dele quando eu olho uma variedade de semente, por exemplo. Isso impacta muito no que eu acompanho a maior parte do meu tempo, que é o fertilizante. Porque eu faço uma analogia com você. Você pega uma semente de R$1.000 o saco, e você pega uma semente, por exemplo, de 700, 650. A atenção que você dá quando eu falo em adubação, talvez ela seja menor, com preço mais barato. Foi o que um produtor me falou. Eu não vou investir, por exemplo, 700 e colocar talvez a mesma adubação. Isso impacta também. Não estou dizendo que isso é generalizado. Outra coisa que também vai impactar provavelmente o nosso milho é as passagens de defensivos. O produtor reduz a passagem. Então, tudo isso significa que ele está diminuindo a sua tecnologia. Está diminuindo. E isso vai acontecer, cara. Para mim, se existe uma máxima, é essa. Ocorrerá no Brasil uma redução de tecnologia no milho segunda safra. Isso eu posso... eu não gosto de falar 100%, porque é muito forte esse número, mas eu diria que 98% de chance de acontecer uma redução de tecnologia. Isso vai acontecer.
Você, inclusive, também destacou, né, Jefferson, ontem, até usei essa sua informação para chamar o pessoal para te ouvir hoje, os preços do 2,4-D que subiram mais de 10% em uma semana. Você também, né, como você acabou de falar, você tem acompanhado também os defensivos e destacou esse que é um dos ingredientes ativos mais consumidos no Brasil, né? Exatamente. Só que aí no defensivo, cara, eu preciso olhar com uma ótica diferente da qual eu olho para o fertilizante. Certo. Esse impacto, ele acontece na origem, na China. Não quer dizer que eu vou ver esse impacto acontecendo agora no Brasil. Eu tenho que olhar, talvez, para esse 2,4-D subindo quando eu pensar na safra 24, 25. Esse é o ponto importante. Eu tenho uma dinâmica diferente do que eu tenho no fertilizante. O fertilizante é muito rápido, ele é instantâneo. Agora, o defensivo não. Ele tem uma dinâmica diferente. Eu coloquei esse alerta para mostrar que nós temos hoje algumas mudanças que estão acontecendo agora, nesse período, e que podem impactar quando, Carla? Na próxima temporada. Eu preciso olhar agora também para a safra 24, 25. Né? Parece muito cedo, mas o Mato Grosso já está comprando adubo. O Mato Grosso já comprou por volta de 15% do fertilizante que ele usará daqui um ano, cara. Olha a diferença que eu tenho no mercado. Então, os produtores do Mato Grosso já estão comprando os seus fertilizantes para 24 a 25. São dinâmicas que nós vemos que trazem aí algumas particularidades muito regionais. O Mato Grosso é um estado muito avançado, outros estados mais retraídos, e assim a nossa dinâmica de um país gigantesco como o nosso. Então, é muito importante nós olharmos para essa regionalidade que nós temos nas regiões produtoras de soja, de milho, etc., no Brasil. Jefferson, para a gente concluir a nossa conversa, eu vou te trazer a pergunta do Virgínio França, que diz o seguinte: Jefferson, você compraria seus fertilizantes para safrinha de milho e sorgo agora ou esperaria mais um pouco? O que diz o Jefferson Souza, produtor, para o Virgínio? Olha, Virgínia, essa é uma pergunta que vale ouro, né? Eu diria para você que a pergunta que todo mundo me faz, ela vale ouro. Mas é um ponto, obviamente, importante para o produtor olhar, primeiro, onde você está, em qual região você está. Quando que você vai começar a plantar, Virgínia? Essa é uma pergunta importante. Quando que você começa a plantar o seu safrinho? Então, eu, antes de falar se é o momento ou não, eu preciso conhecer a realidade. É aquela história que eu falava para você há algum tempo já, né, Carla? Não existe receita de bolo mais. Não existe receita de bolo para vender, não existe receita de bolo para comprar. Eu não posso chegar para você, Virgílio, e falar assim, compre tudo agora, que amanhã você vai pagar $100 mais caro. Se eu falar isso, eu vou estar te enganando e vou estar enganando a mim mesmo, porque eu também não sei. Agora, o que nós sabemos são os fatos da tua realidade. Isso você sabe muito bem quanto você gasta, se o que você está pagando está dentro do teu orçamento, quanto que você pode reduzir, se você precisar reduzir, qual fertilizante você pode comprar agora. É isso que eu trago para os produtores. Não é colocar uma bola de cristal e dar uma profecia. Eu acho que isso acaba sendo um equívoco. Agora, nós temos fundamentos que podem trazer, quem sabe, uma ureia daqui 10, 15 dias um pouco mais barato? Temos. Mas nós temos também fundamentos que podem fazer com que o preço suba. A volatilidade é gigantesca, cara. É essa a grande questão. Nós temos uma volatilidade, eu não posso esquecer. No início de setembro, a ureia subiu 25% no intervalo de 24 horas. Como que eu vou chegar e dar uma previsibilidade nesse momento? É muito difícil. Agora, eu posso pensar em planejamento. Se eu estiver com uma logística, vamos lá no interior, que eu preciso de, quem sabe, tantos quilômetros para rodar isso e aquilo, eu começaria a pensar com mais cautela. Agora, eu tenho caminhão próprio, eu vou buscar no porto isso e aquilo, tudo bem, você poderia esperar, não tem problema. Cada caso é um caso, certo? Nesse momento, eu diria assim, primeira coisa, a cotação do fertilizante, na minha concepção, não vai explodir como foi na guerra entre Rússia e Ucrânia. Não vai acontecer isso. Nós estamos falando de um país diferente do que nós tínhamos lá atrás. É uma outra coisa, cara. É diferente. Então, também não precisa o produtor sair agora, apertar um botão, comprar. Não é assim que funciona. Tem que pensar no seu planejamento. Eu acho que a fórmula para você ter um sucesso na compra e na venda é você olhar muito bem o seu planejamento de dentro da sua fazenda. É essa mensagem que nós passamos para os produtores que nós atendemos. Olhar a relação de troca, a logística e tudo mais. A resposta não é tão óbvia assim. Precisa sentar e olhar as particularidades muito bem. Dependendo da situação, eu vou falar para você, Virgílio, compre tudo.
porque você pode ter um problema, ou eu falaria para você, espere um pouquinho, quem sabe você consegue segurar uma das matérias-primas. Tem que pensar muito bem, Carla. Com certeza. E essas particularidades do Brasil que precisam ser respeitadas, como você tem sempre pontuado nas suas entrevistas. Jefferson, quero muito te agradecer pela companhia nessa manhã de terça-feira. Sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Já estou te esperando para as próximas. Vamos ver se a gente traz notícias melhores, principalmente em relação a esse conflito lá no Oriente Médio, né? Obrigada, meu amigo. Obrigado, Carla. Eu que agradeço. Desejo a todos aí uma boa safra. Afinal, nós estamos só começando ainda, tem muita coisa pela frente. E eu digo sempre, Carla, conte comigo, que precisar, é só me chamar. Vamos torcer para que realmente esse conflito se acalme e que nós não tenhamos mais impactos aí, sobretudo para as vidas das pessoas. Isso é muito importante, né, Carla? É verdade. Esse é o foco principal. Jefferson, boa semana para você. Bom trabalho. A gente continua se falando. Até mais. Muito obrigado, Carla. Um bom trabalho a todos e até a próxima. Até.